Boa noite Diviges, bem-vinda. Boa noite Dani, bem-vindo querido, tudo bem? Boa noite Traciana, bem-vinda. Samir Murad acabou de chegar, começando aqui o nosso diálogo aberto de hoje, o nosso bate-papo aí da sexta-feira, encerrando essa semana. Prazer ter vocês por aqui, recebendo hoje o nosso querido amigo ator, produtor e diretor Samir Murad. Ele já está aqui na sala, só estou passando aqui nesse início para dar uma boa noite para vocês. Giane Xavier, diretamente de Londres, muito bem-vinda, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Filipinho Vale, bem-vindos, boa noite, um prazer ter vocês por aqui. Fechando aí essa nossa primeira semana do mês de junho, um mês produtivo, super rico, especial. E hoje eu estou recebendo aqui o Samir Murad, ator, diretor, produtor, e eu já vou trazer o Samir para dentro do nosso bate-papo aqui, para nosso encontro, convidando já o Samir para estar conosco já. Satisfação imensa receber o Samir. E aí? Nossa, mas a minha luz tá meio esquisita. Muito boa noite, Samir, bem-vindo. E aí, Marcos, tudo bom? Tudo tranquilo, tá meio escuro aqui, mas tudo bem. E olha que eu fiz uma super luz aqui na hora, deu nada certo, mas vamos lá. Tem problema, não tem problema. Me vendo? Estou te vendo bem, tá tudo certo. O importante é a palavra, é a mensagem, é o encontro. E eu estou muito feliz. A imagem também é importante. Não, mas você está bem. Tudo tranquilo, graças a Deus, meu amigo. Uma satisfação ter você aqui nesse nosso diálogo aberto, para falarmos um pouco. Antes de mais nada, fora Bolsonaro, né? Antes de mais nada, fora Bolsonaro, para a gente falar a mesma língua, né? Pois é, mas é melhor a gente não entrar nesse assunto, senão a gente não fala de teatro. Como o nosso objetivo é de falar... Não, ele e teatro são incompatíveis, né? O que a gente está vivendo em teatro é incompatível. Vamos lá. Então, a gente tem que falar do que vale a pena, né? O que não vale tanto a pena, a gente vai deixando um pouco de lado, a gente vai sublimando. E, como eu te falei, é uma satisfação imensa te ter aqui. Eu te admiro demais pelo profissional que você é, pelo artista. Para mim é uma honra também. Pelo profissional visceral, comprometido, que nos emociona sempre em cena. Te acompanho já há muitos anos e essa é uma premissa que eu tenho. Você foi meu aluno, né? Você foi meu aluno. Eu fiz um módulo lá na faculdade da cidade, durante um semestre, não é isso? Exatamente. Tivemos um módulo de narrativa lá, onde nós estivemos trabalhando em cima da obra do Arthur, e eu quero falar sobre o Arthur aqui hoje, porque sei que você é um apaixonado pela obra, pelo artista, e tem ele como inspiração. Então, já dando o nosso pontapé inicial hoje, queria que você falasse um pouco sobre essa tua inspiração, que vem do Arthur, que vem desse grande mestre da cena, que sempre nos emocionou muito com todos os escritos, né? É um artista que até hoje nos baliza e vai nos guiando aí, aqueles que estão sempre buscando essa interpretação com profundidade, com potência. Fala um pouquinho dessa tua relação com o Arthur, Samir, por favor. Pois é, rapaz, é uma coisa. Na live lá do meu amigo, a gente também começou a falar assim, daqui a pouco eu estava completamente envolvido com o Arthur. É um namoro antigo, né? É um namoro antigo. Eu conheci, assim, eu comecei a folhear as primeiras coisas do Arthur quando eu estava ainda na escola de teatro. Eu gostei muito da maneira como ele, por exemplo, esse artigo dele, O Teatro e a Peste, que ele traça um paralelo entre o teatro. É uma coisa extremamente atual, né? De como é que esse teatro dos horrores que a gente está vivendo, né? Esse desespero que a gente está vivendo é uma coisa que nos toca extremamente e é muito, né, de uma maneira muito profunda. Então, eu acho que ele procurava levar o teatro para esse lugar dessa profundidade, né? Dessa contundência, por exemplo, que a morte nos traz, que a morte provocada pela peste nos traz. Então, assim, esse foi um dos primeiros artigos que eu li do Arthur, e eu me lembro que eu era muito jovem, assim, chegava sábado de noite, em vez de eu sair, eu pegava um bastão que eu tinha comprado numa dessas minhas viagens aí,
ia para o meu quarto, botava o bastão, estava na cama, assim, de perna cruzada, posição de lótus, botava o bastão do lado e abria o Rebeldes Malditos, que eu tinha pegado na biblioteca, e ficava lendo aqueles artigos compilados, né, sempre de épocas muito diferentes da vida dele, porque a obra dele foi toda muito fracionada. E uma coisa que me tocou, assim, além dessa necessidade de fazer um teatro muito fora dos cânones tradicionais do teatro, um teatro que não tivesse um texto realista, um teatro que se relacionasse com o espectador de uma outra maneira. É claro que depois eu vi isso também em Grotowski, em Eugênio Barba, né, de outras formas. Mas o Artaud foi a primeira pessoa que me acendeu isso. E aí eu descobri também que ele tinha sido internado, que tinha ficado longos anos internado e levado choque, e que isso tudo rendeu para ele também escritos muito contundentes em relação à visão crítica que ele tinha da medicina e da psiquiatria. Tanto que alguns artigos, algumas cartas que ele escreveu foram usadas por uma corrente da psiquiatria chamada antipsiquiatria, né? Que foi meio que uma bandeira que eles colocaram, assim, a fala do Artaud. Eu tinha tido, quer dizer, eu tinha na época, hoje ela já é falecida, eu tive uma irmã que passou por um processo bastante parecido. Eu tive uma irmã que ficou internada, eu tinha 5 anos, mais ou menos, ela tentou suicídio. E ela não conseguiu realizar o intento dela, né? E aí ela foi internada. E na época o tratamento, isso em 1960 e poucos, né? 60, início da década de 60, junto com a ditadura militar. Então a ideia é botar reclusão nos doentes mentais e choque elétrico. E a minha irmã passou por 2 ou 3, 4 casas de saúde mental aqui no Rio de Janeiro. Casas que eu vinha fazer o Artaud antes até de estrear no circuito profissional. Então foi muito emocionante. Então isso também me aproximou do Artaud, essa visão que me trazia muito para a loucura familiar, né? Para a questão da loucura instalada na sua genética. Falei, eu tenho uma irmã, né? Embora para mim seja um mistério absoluto do porquê ela tenha tentado isso, foi uma coisa de uma criação, enfim, uma coisa que sai um pouco da nossa... Mas, assim, essa loucura me tocou muito de perto, né? Porque eu tinha ela em casa. E aí, cara, foi por onde eu cheguei em Artaud. Aí, vamos lá, deixei para lá. Quando eu voltei, quando eu terminei a faculdade, muito tempo depois, eu vim fazer mestrado. E aí eu queria fazer um estudo aprofundado sobre o Artaud, né? Eu escolhi o Artaud, mas eu me lembro que o Antônio Mercado, que foi um grande mestre que eu tive na faculdade, falou, você lê francês? Eu falei, não, eu não leio francês. Eu falei, então esquece Artaud. Tudo já foi escrito sobre Artaud, muita coisa em francês, se você não lê francês, nem adianta. Mas, na verdade, ele estava me testando, ele estava testando a minha tenacidade. Aí eu fui atrás de uns livros em francês, arrumei um amigo meu que lia francês fluentemente, falei, fulano, olha só, eu vou te dar o que eu puder te dar e você traduz isso tudo para mim. E aí ele traduziu uns 2 livros em francês para mim, junto com alguns outros que eu tinha, que eu tive que mandar vir de Portugal, porque não tem muita coisa do Artaud aqui no Brasil, né? Alguns em inglês eu leio, e pronto. Aí eu estudei o Artaud durante 2 anos, a minha tese de mestrado foi um estudo comparativo entre o Rubens Correia e o Artaud, porque eu precisava fazer um link com o teatro brasileiro, né? Para justificar o porquê da minha tese. E aí eu estabeleci esse estudo comparativo e até aí tudo bem, defendi a minha tese. O meu trabalho prático sobre Artaud, ele foi nascer 1 ano e meio depois, e que não era nem para ser um solo. Eu queria fazer um espetáculo assim, onde houvessem depoimentos de pessoas importantes da vida do Artaud, tipo o psiquiatra que cuidou dele, o Gaston Ferdier, tipo a Anaïs Nin, que era filha de um grande psicanalista que teve um amor platônico com ele na época, o Jean-Louis Barrault, que é um grande diretor de teatro e de cinema, que fez aquele filme Boulevard do Crime, a obra mais conhecida dele, que foram personagens que passaram pela vida do Artaud de forma muito significativa. Então eu comecei a fazer um trabalho com 3 atores, era eu e mais 2 atores, que dobravam, né? E a gente começou a fazer essa peregrinação nesses centros psiquiátricos. E eu fiz uma colagem de alguns textos. Aí um teve que sair, a Daniela teve que sair porque ela foi ter neném,
o Pascoal Villaboin saiu porque foi chamado para fazer não sei o que na Globo. Aí eu fiquei sozinho. Falei, pô, cara, eu não queria desistir de fazer esse trabalho. E aí eu falei, quer saber? Eu vou começar agora a estudar, não a estudar intelectualmente, mas a praticar algumas coisas que o Arthur me sugere. Aí eu já tinha tido alguma experiência com yoga, fui fazer yoga, aprofundei mais o meu treinamento de yoga, fui fazer Tai Chi Chuan, fui fazer Kempo, conheci o Centro Taoísta Brasileiro, onde eu conheci meditação e algumas técnicas orientais, e comecei a levar isso para esse trabalho solo, que na verdade não era para ser um solo, né? E aí eu fiz uma costura, peguei alguns textos, foi muito difícil essa costura porque tinha muitas alternativas, né? Tinha muitas possibilidades. E na verdade, aí, quando eu comecei a fazer essa costura, estava tendo um projeto artístico ali no Hospital da Lagoa. E aí eu conheci o médico, que era um artista plástico também, ele falou, você quer fazer esse teu trabalho aí, que fala sobre a loucura aqui no hospital? Falei, quero. É no auditório, é aberto ao público, não pode cobrar. Falei, beleza, eu vou fazer essa experiência para ver como é que é. E aí eu fiz lá no auditório do Hospital da Lagoa, teve até uma assessoria de imprensa, tem algum material sobre isso, mas eu não tenho, por exemplo, não tenho nenhuma gravação dessa versão do Arthur. Aí eu fiz lá no auditório do Hospital da Lagoa, foi muito legal, fazia um espetáculo absolutamente itinerante, que rodava pelo auditório todo, né, e começava e terminava no palco. E aí depois eu fui fazer no Casarão Cultural dos Arcos, que foi onde o Arthur teve uma forma, assim, digamos, mais definitiva, né? E lá, em função do espaço, eu já tinha feito também em todas essas casas psiquiátricas, e era muito emocionante, porque e era para médicos, para funcionários, para doentes mentais de vários níveis. Eu tive tudo quanto era tipo de doido, né? Eu me lembro que teve vários episódios engraçadíssimos, assim. Eu sei que eu pegava um lápis e escrevia, aí o cara, no meio do espetáculo, ele veio até a mim e fez uma análise do simbolismo daquele lápis na minha peça. Eu fiquei impressionado. Aí isso foi no Pinel. Aí, no final do espetáculo, tinham várias pessoas presentes, amigos, convidados, doutores, médicos, né, funcionários e loucos de diferentes níveis. Eu falei, olha só, eu queria pedir desculpas, porque ao longo da apresentação algumas pessoas entraram e saíram, aí ele levantou e falei, mas vem cá, você entrou e saiu várias vezes, por que a gente não pode também entrar e sair várias vezes? Muito bom. Então teve assim, teve depoimentos assim deles, assim, muito emocionados, assim, de se identificar, me perguntar, você levou eletrochoque também? Eu fiquei sem saber se era melhor eu responder que levei para não decepcioná-lo, né? Ou se eu falava, não, isso é teatro, a gente está, né, representando uma peça para as pessoas refletirem, sentirem. Mas foi assim, foram as apresentações mais gratificantes em termos de troca humana, que eu acho que é o grande barato do teatro e do teatro que o Arthur preconiza, né? Quando eu fiz no Casarão Cultural dos Arcos, foi quando os críticos foram, que a Bárbara Eleodora foi, que era também um espetáculo que eu rompia, eu ia para a rua, começava o espetáculo na rua, né, trazia o público para dentro, o Casarão tinha uma geografia bastante pouco convencional, na verdade era um cinema que tinha sido abandonado, então ele tinha uma geografia muito irregular, né? E o espetáculo ficou muito legal lá, ele aconteceu, aquelas paredes de tijolo cru, davam um aspecto assim, um tanto quanto de qualquer lugar que pudesse ser um limbo, né? Porque o espetáculo, na verdade, ele se passava em um limbo. A gente não sabia dizer onde se passava aquele trabalho. Então, e foi um divisor de águas na minha vida. Eu vi que eu estava no caminho certo, embora, assim, quer dizer, o Sérgio Brito me viu nesse espetáculo, me chamou para fazer um trabalho com ele, completamente diferente, com outro registro de interpretação, com outra proposta, que não tinha nada de artodiana, pelo contrário, era um espetáculo bem tradicional. Assim, aí eu falei, bom, legal, eu vou sair daqui e vou fazer um outro. Então, assim, fazer o Arthur, né, uma vez um professor, não, aqui está um ator artodiano. Eu falei,
é legal, mas assim, é complicado porque parece que você fica meio rotulado, né? E aí, quando eu fiz esse trabalho com o Sérgio, foi um outro trabalho completamente diferente. Aí depois acabou a temporada, eu voltei a fazer o Arthur, viajei, mas foi um divisor, que eu estava falando. Para mim, serviu para me mostrar que eu estava num caminho legal, porque foi um divisor de águas na minha vida. Foi a coisa que deu mais certo, né? Eu já fazia teatro há muito tempo e em 2001, quando eu estreiei o Arthur no Casarão Cultural dos Arcos, foi literalmente um divisor de águas na minha vida, né? E aí eu Esse projeto, viajei... você viajou Não, com fala, ele? fala. Não, Viajei muito. Eu quis começar falando desse projeto porque quando nós tivemos um encontro acadêmico lá na universidade, o ano era 2005, quando nós tivemos os módulos divididos, e aí você veio para ficar com a gente durante 2 meses trabalhando em cima da narrativa, antes de você pegar aquela nossa turma para esse trabalho acadêmico, você apresentou o Arthur no Teatro da Cidade, não sei se você lembra, e eu já tinha Lembro. visto o Arthur antes, eu não vou me lembrar, não vou me recordar onde, tem muito tempo, mas eu lembro que eu revi no Teatro da Cidade, já tinha visto fora, e você trabalhou também com aquele material junto com a gente, e era um espetáculo muito potente, era de uma visceralidade, de um impacto humano e que constituía o ato teatral de uma forma tão explosiva. A tua presença era muito incrível, a tua entrega. Eu acho que todo esse processo que você bem acabou de nos reavivar a memória aqui, de passar por tantas instituições psiquiátricas, enfim, instituições específicas, eu não tenho a menor dúvida que deram como diz o querido Ricardo Blatt, deu uma musculatura para o trabalho e que, né, eu acho que é um trabalho da sua vida. Acho que você não deve nunca deixar de fazer esse trabalho, porque Não, é exatamente. fechado. Eu acho que assim, quando eu estreiei no Casarão Cultural dos Arcos, eu já estava com ele muito claro. O grande barato desse solo, para mim, e dos outros solos também, mas esse principalmente, porque tinham cenas que iam muito num limite da gente não saber muito bem qual seria a reação da plateia. Eu poderia ir para a esquerda, como poderia ir para a direita também. Então tinha, digamos assim, uma partitura bem estabelecida, e é assim que o Arthur me ensinou a trabalhar um pouco. Tinha uma partitura estabelecida em vários momentos, né, onde música e movimento estavam coreografados, e tinham momentos que eu me permitia, não é improvisar dentro, até poderia, como já aconteceu, com reações, às vezes, da plateia que você não está esperando, enfim, alguma coisa que não deu certo, uma luz que não acendeu, enfim. Mas eu estou falando assim, de me permitir repetir, aprofundando, mas também ir experimentando mudar algumas coisas, assim, sabe? Mudar coisas básicas, se fazer com a mão assim, você faz com a mão assim, e aí essa sua mão vai puxar um outro movimento, e aí o teu corpo vai para um outro lado de um outro jeito. Isso eu acho que para mim, a grande escola do que o Arthur... Porque aí você usa isso em qualquer veículo. Porque, por exemplo, a televisão, que é um veículo que não tem nada a ver em termos de forma com esse espetáculo. Mas ela tem uma coisa de você nunca saber muito bem o que vai acontecer. Né? Quando você tem um personagem fixo, você grava sempre naquele cenário, beleza. Mas mesmo assim, às vezes você vai para uma externa, eu me lembro de situações absolutamente... O diretor falou, você tem que dar esse texto, eu e uma atriz, né? Vê se você consegue começar esse texto aqui, ali, e termina ele quando você estiver aqui. Você tinha, sei lá, 5 metros para dar aquele textinho. Então você já tem que ir calculando o tempo, o ritmo, o tempo que você vai dar a fala, a localização da câmera, a contracenação com outro ator, com a outra atriz. Quer dizer, então é uma série de elementos técnicos que eu vivenciei na televisão e que eu não tenho a menor dúvida que não foi a televisão que me ensinou isso. Quer dizer, claro que foi, porque fazendo bastante, eu fiz ao longo da minha vida, embora não tenha despontado na televisão, mas eu fiz muita coisa. Então você vai aprendendo, mas assim, não tenho a menor dúvida de que foi esse trabalho solo com o Arthur que me deu esse jogo de cintura, digamos assim. Entendeu? Para poder itinerar em cima de situações, às vezes, absolutamente esdrúxulas, que você não sabe muito bem o que vai acontecer.
Às vezes o diretor muda tudo na hora, ele mesmo grava uma série, depois você faz televisão, você sabe como é que é isso, né? Então, isso acontece muito, né? Não, e já querendo pegar até um paralelo em cima disso que você está falando, porque eu fui assistir o teu último solo, né, com a direção do nosso querido Daniel Dias da Silva, nosso diretor em comum. É verdade, assistindo o teu trabalho no último solo, eu vejo muito que você está falando sobre o Nordeste, é um outro universo, é uma outra atmosfera, né? Mas eu vejo muito da potência do Arthur ali também, está muito impregnado em você, está no teu corpo, porque exatamente, Marcos, porque assim, a proposta é essa um pouco também. O Arthur, o Édipo e seus duplos e o Cícero são 3 trabalhos que eles itineram num nível de interpretação, né? Dizer, pô, esse que é o problema, parece que o Samir só sabe fazer isso. Não, mas os meus trabalhos solos, digamos assim, por exemplo, o Édipo, eu fazia vários personagens no Édipo. No Cícero também, você viu o Cícero, né? Também fazia. Então, assim, eu procurei com esses solos não ficar num lugar de conforto, num lugar de... Não, já domino um pouco essa chave e vou nela. Não, entendeu? Fazer a Beata foi uma coisa absolutamente diferente, fazer o Cícero velho, fazer um nordestino da rua, isso tudo foram coisas absolutas, até porque eu não sou nordestino, então tem uma coisa, sorte que o meu diretor então ele me ajudou muito nesse sentido também, né? A nossa interação nesse sentido. Do sertão, nossa, pois é, do sertão, do Ceará, exatamente. Mas eu quero te dizer que, assim, o Cícero, ele embora tenha muito da energia e da força do Arthur, ele não tem nada a ver com o Arthur. Entende? São trabalhos completamente diferentes. O Dani está aqui ouvindo. São muito diferentes. Então não cabe, de repente, alguém dizer, não, mas o Samir só faz isso. Não, o Samir trabalha num registro de potência e de explosão. Inclusive, o nosso tema de hoje aqui é a potência no palco, né? Nós queremos pensar sobre isso, né? Então, você tem muito isso latente em você, da energia com que você se entrega e você se coloca em cena, mas o Cícero e o Arthur não têm relação, são trabalhos completamente diferentes. Assim como o Édipo também, que eu acho que você não viu, também é diferente. Eu procurei nesses solos assim trabalhar coisas que eu tinha muita vontade de me aprofundar, e coisas naturalmente não por uma obrigação, mas que elas eram de alguma forma relacionadas à linguagem ou ideias propostas pelo Arthur, né? Então, por exemplo, no Édipo, eu me aproximei da utilização de panos, de tecidos, que era uma coisa que eu queria trabalhar, né? E que está muito ligado ao teatro oriental. O kabuki, eles usam muito a coisa do pano, né? Eles usam pano para tudo, né? E eu queria meio que me envolver nesses panos e trabalhar com a ideia dos manequins, dos corpos fragmentados, como a ideia de um ser, que era o Édipo, completamente fragmentado, um ser que tem a ver com a ideia do esquizoide, que o Arthur toca quando ele é estudado pela filosofia, né? Como é que é o nome daquele agora? Eu vou esquecer o nome do filósofo. Mas que são filósofos que estudam esse despedaçamento do ser e que tem no Arthur uma referência desse pensamento, né? O Deleuze. Pois é, me sopraram aqui. Deleuze eu tenho um grande amigo que é Arthur, de um filósofo deleuziano, que ele tem um livro sobre Arthur, né? Que é o Daniel Lins, que fala justamente desse despedaçamento do ser, em todos os sentidos. Então eu quis trabalhar esse despedaçamento corporal e também na cena, com esses manequins. No Cícero, eu tentei já trabalhar o Butô, que também fala da morte, que é uma dança japonesa, né, que toca na questão da morte, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial para eles, e que tem um estilo absolutamente singular e único, né? Claro que eu não me tornei um butoísta. Eu teria que ficar fazendo isso a minha vida inteira e fazer só isso.
mas eu tentei trazer elementos para mim, e só isso já foi um grande desafio. Mas eu sinto que provoca um estranhamento na plateia, porque é o tipo da coisa que as pessoas não estão muito, assim, não é muito, às vezes, palatável para os olhos, né? Uma coisa meio forte, chocante e tal, embora o Cícero até tivesse momentos engraçados também, né? E o Édipo também tinha momentos engraçados. Então, e eu fiz também o solo infantil, O Cão que Sonhava Lobos. Eu também procurei por esse caminho do mito, do cachorro, do lobo que virou cachorro, né? E fui por esse caminho de trabalhar um animal e trabalhar a percussão, que era uma coisa que eu queria trabalhar em cena. Eu já tinha feito alguns espetáculos, que eu tinha feito alguma percussão, e eu gostei muito da experiência, do ritmo. Né? Tanto que no Cícero eu uso uma coisa de percussão no próprio peito, mas eu queria trabalhar com instrumentozinhos mesmo. E aí eu fiz esse solo para poder exercitar um pouco isso, entendeu? Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu acerto um pouquinho, erro um pouquinho, mas como a gente... são espetáculos que eu acho que são, como você falou, são espetáculos para você ficar fazendo a vida inteira, na medida do possível, né? O Arthur, se eu fizesse hoje, eu fiz o Arthur pela última vez, há uns 3 anos atrás, lá em Recife, no Sesc, num festival que teve, me chamaram para fazer como convidado, eu dei uma oficina, foi maravilhoso. Tinha coisas que você viu lá em 2001 que eu não consigo mais fazer. Então eu pulava de uma escada grande, hoje eu não, se eu fizer isso, vai ter que demorar um tempinho para o joelho, deixa eu encaixar aqui, entendeu? Mas você vai adaptando. Aí me botaram uma escada menor, eu pulei da escada, entendeu? Quer dizer, você vai, porque eu fui no meu limite, eu quis ir no meu limite, de voz, E aí essa potência que você fala, eu acho que ela sem você me perguntar, eu já estou meio que entrando por esse caminho, eu acho que assim, os exercícios que eu me propus a trabalhar, que é a yoga, que a luta marcial, que o Tai Chi Chuan, que é uma luta marcial, que alguns exercícios taoístas, o Kempo, o Butodão, e pegando Eugênio Barba, Grotowski também, eles dão um tipo de, digamos assim, de receptividade corporal que já o teu corpo, naturalmente, ele já fica maior. Se você fizer aquele exercício e fazer televisão, não vai dar certo. Porque a televisão você tem que estar pequenininho, soltinho, né? Não dá para fazer muito aquecimento, não é para fazer muito aquecimento. Se você fizer muito, você vai entrar num diapasão acima do que deve ser. Se você vai fazer uma peça realista, onde todo mundo fica parado e fala blá, 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 também não vai dar. Você tem que fazer um aquecimento, mas para aquele tipo de trabalho, onde eu tinha que falar com a mão, falar com o pé, esse desmembramento, esses exercícios, eles, de alguma forma, são facilitadores dessa potência que você está falando. Isso aí são tipos de trabalho, Marcos, que também não dá para você fazer na meia bomba. Não dá. Eu não consigo. Eu não conseguiria fazer o Arthur, qualquer um desses trabalhos, assim, meio que na técnica. Uma vez eu perguntei isso para o Paulo Altran, muito antes de fazer, mas ele falou... Foi até uma pergunta ingênua que eu fiz para ele. Ele falou, é verdade que às vezes o ator pode trabalhar só na técnica, Paulo Altran? Encontrei com ele na rodoviária de Paraty. Ele tinha um hotel lá, né, uma pousada. Ele falou, isso não existe. Isso não existe. Essa história de trabalhar só na técnica não existe. Isso estava vindo de um Paulo Altran. Então foi uma coisa que eu pensei e eu sempre tive muita dificuldade de fazer. Embora eu ache que o Arthur, por incrível que pareça, ele desenvolve a sua técnica. É um paradoxo, né? Mas ele aprimora a sua técnica, porque você tem que saber até onde você pode ir. O seu fôlego, quando você vai dar um grito, você tem que saber contar o grito que você vai dar para você aguentar dar aquele grito e não perder a voz. Para você aguentar dar uma cambalhota e não sair com a cabeça machucada ou com a mão destroncada. É aí que eu falo que existe o imponderável, entendeu? Embora eu não seja um acrobata, eu não seja... O Domingos de Oliveira uma vez falou uma coisa num espetáculo dele maravilhoso, maravilhoso. Ele falou, a diferença entre o ator e aquele cara que pula lá de cima do trapézio, né, é que se ele não pegar o trapézio,
ele morre, né? E o ator não, o ator pode colocar um caco. Então, para mim, essa comparação coloca o risco do ator num patamar muito perigoso no bom sentido. Então, assim, o tempo todo você pode esquecer texto, o tempo todo você pode, né, errar alguma coisa e tal. Isso faz parte de estar em cena no teatro, né? Que te treina para fazer televisão, que é assim, não, televisão erra, volta, erra. Não, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Se você começar a errar e voltar, neguinho vai ficar a pé da vida contigo. Vai falar, ih, esse cara não tá dando certo aqui, não. É ou não é? Então, assim, esse treinamento do foco, da atenção, né, dessa coisa que, como eu te falei, essas ciências psicofísicas orientalistas trabalham, não que o teatro tradicional não trabalhe, o Stanislavski, ele fala muito disso, mas o Stanislavski também bebeu em algumas fontes orientais que estavam chegando na Rússia naquela época. A gente não sabe disso, mas ele bebeu. Então tem alguns exercícios que o Boal usou, né, do teatro do oprimido, que são exercícios tirados do teatro oriental, onde o ator, às vezes, tem que ficar em cena 8 horas seguidas, no teatro indiano, por exemplo, no Kathakali, né? Então, é um outro tipo de... Então, às vezes, cara, me irrita quando eu faço algum tipo de peça, eu vejo atores jovens, ou até alunos mesmo, assim, não é que me irrita, mas eu falo, caramba, o cara é jovem e tem uma indolência, além de ter uma indolência mental, de não querer fazer o melhor que pode com o personagem que lhe é oferecido, tem uma indolência física. Isso com 20 anos, com 23 anos, entendeu? Eu falei, não dá, né? Não dá. Então eu acho que o Arthur, ele te obriga, quer dizer, o que eu quis fazer com o Arthur, né? O Rubens Corrêa, quando eu vi que não tinha nada a ver com o meu Arthur, também era um trabalho muito limítrofe. Para ele, ele falava que ele só conseguia fazer uma vez por semana, que era o que ele fazia lá no porão do Teatro Ipanema. Falei muito, né? Diga lá. Não, estou no caminho certo? Estou no caminho certo? Perfeito, a live é sua, você fala o que você quiser. Você falou do Kathakali 8 horas em cena, eu lembrei das bases, né? Aquelas bases na faca do pé, né? com aquelas bases flexionadas. Eu tive um tempo também estudando Kathakali com o Almir Ribeiro, que era um especialista, a Glória Azevedo, lembra? Trabalho incrível. Nossa, eu fiz o Arthur lá em Volta Redonda, lá no teatro dele. Né? Mas essa coisa... O que é legal do Kathakali, todas essas técnicas, Marcos, não é só para você aprender a botar o pé na faca, não. Aquilo ali você pode usar no seu trabalho de ator. Você pode usar aquela... Não ficar com o pé exato. Claro que você tem até... O Édipo eu usava. Eu fazia, por exemplo, o pai do Édipo, o Laio, o velho Laio, eu fazia ele todo no Kathakali. Uma opção minha. Mas você pode usar isso não só para você ampliar e oferecer ao seu público, ao seu diretor, possibilidades diferentes de corpo. Você pode fazer um personagem realista com um quezinho de Kathakali. Entendeu? Um cara que pisa meio... Se ele tiver, claro, né, no elemento da... Você pode puxar. O que é o ator que é autor? Ele puxa o trabalho para o que ele acha que é legal para ele, o que ele sabe fazer bem. Se o diretor falar, não, olha só, esse teu pé aí tá roubando a cena. Eu, infelizmente, acho legal, bacana, mas eu não quero que você faça esse pé. Tudo bem. Você tentou, né? No fundo, mas eu tô falando... São as ferramentas, né? São as ferramentas que o ator tem para construir aquele personagem, aquele trabalho. E é o grande diferencial, a grande assinatura de cada profissional. E quando eu falo de você e da tua assinatura, né, enquanto intérprete, enquanto criador, né, que tem a ver com essa visceralidade, é a tua marca. E isso é muito legal. Pois foi uma necessidade que eu tive de me experimentar, né? Eu acho que, fechando essa trilogia, eu acho que para mim, assim, claro que eu pretendo fazer os 3, pretendo continuar fazendo os 3, os 4, né? O Cão também. Mas, assim, eu me dou, assim, como uma missão cumprida na minha vida, assim, sabe? Eu precisava ter feito esse caminho de experimentar essas coisas, independentemente de como é que isso... Independentemente que eu falo assim, não é que eu não me preocupe, evidente que eu me preocupo. Eu e Daniel, a gente conversava muito sobre isso.
como é que isso vai chegar no público, né? Mas eu acho que a gente também não pode partir para o caminho de satisfazer o público antes de mais nada. Eu acho que você tem que ir na tua necessidade, na medida do teu trabalho autoral, na tua necessidade de se comunicar, né? Então, isso vale para um comediante, para um bailarino, né? Para qualquer artista cênico, né? Se ele tem um violão, né? O violão clássico, não são todas as pessoas que apreciam. Eu prefere, às vezes, uma coisa muito mais popular, muito nada contra, mas eu estou dizendo, o barato dele é tocar violão clássico, entendeu? Ele vai fazer o quê? Vai tocar pagode para agradar as pessoas? Não, ele vai ter que tocar o violão clássico dele. É isso aí. E aí, já aproveitando que você vem num caminho nos últimos anos muito intenso de construir trabalhos solos, né, e levando em consideração o momento que nós estamos vivendo hoje, dessa crise mundial, né, da saúde, da sociedade, da economia, enfim, da arte. Como é que você está enxergando que você vai trabalhar? Primeiro, hoje, né, porque nós já estamos há mais de 2 meses e meio na reclusão e distanciados, sem a menor perspectiva de voltarmos a trabalhar presencialmente. E quando voltarmos, já se diz que terão uma série de regras e de restrições, né, de presença, com limitação do número de espectadores. Quando voltar, que eu acredito que não será esse ano, espero que eu esteja enganado, né, mas enfim, já estou jogando para frente para não ficar criando expectativas e depois ficar frustrado, né? Espero que de repente a gente consiga, mas não se sabe. Como é que você está enxergando esse momento? Você está pensando de que forma você pode continuar trabalhando mesmo na reclusão, levando em consideração essas ferramentas que estão nos sendo disponibilizadas, como a internet, como essa ferramenta que nós estamos nos comunicando agora, que é o Instagram, por exemplo, YouTube, Zoom? O que você está pensando sobre isso, Samir? Não, por exemplo, essa é a terceira live que eu faço, né? Eu estou adorando essa experiência da live. Primeiro porque é uma oportunidade de falar sobre o meu trabalho, que às vezes, dependendo do teatro, dependendo do tempo, não dá para fazer, né? A pessoa lê o programinha lá, leva e... Quem lê o programa, porque tem gente que nem lê o programa, deixa o programa em cima da poltrona. Mas assim, para mim, não é verdade? Para mim, rapaz, eu assim, pessoalmente, eu procuro, se eu começar a pensar nisso, a gente vai acabar pirando. Eu acho que as coisas vão voltar ao normal aos poucos, né? Eu estava com um monte já de viagem esboçada para o Nordeste, com o Cícero, para o Nordeste, para alguns lugares do Nordeste, algumas pequenas viagens, e foi tudo cancelado, né? Não sei agora quando é que vai ser retomado, porque o projeto que tinha naquele momento, se ele vai poder voltar quando eu puder voltar com a peça. Então, assim, a minha opção individual, eu não sei, te confesso que eu não sei, lá a gente já viu outro dia postaram uma foto do Berlin Ensemble com aquelas cadeiras, né, uma cadeira aqui, a outra a 3 metros, e aí tiraram, né, com uma plateia infinitamente menor. Talvez tenha que se fazer isso aqui. Eu te confesso que eu não sei, a gente vai ter que buscar espaços abertos, o ator talvez tenha que voltar para alguns espaços como o velho teatro grego, como o velho teatro oriental, onde né? Tem vários espaços abertos aí que podem servir, e pode ser um grande exercício. Eu adoraria, né? Como já fiz algumas vezes em espaços abertos. Agora, eu procurei a quarentena, estou cada vez sumindo mais aqui, eu procurei a quarentena para fazer uma outra coisa que já fazia parte da minha história e que eu estava adiando. Eu saí mexendo nas minhas gavetas, tentando resgatar um lado meu de escritor, de autor. Como eu escrevo algumas, né, as minhas peças, à exceção do Arthur, eu escrevia muita poesia, crônica, conto, pensamento, e saí revirando tudo isso. Eu falei, cara, vai ser agora que eu vou ter que organizar esse negócio para tentar publicar. Aí tinha uma amiga minha que mora na Itália, uma brasileira que mora na Itália, que estava numa quarentena radical lá, lockdown mesmo, e ela falou, Samir, você quer que eu organize isso para você? Vai me mandando. E aí eu comecei a fazer isso. Eu fui tirando da gaveta poemas que eu escrevi há alguns anos, até porque essa coisa é muito inconstante na minha vida. Eu não sou um poeta
né, que tem uma continuidade de trabalho. Foram coisas que eu fiz muito pontualmente. Com 25 anos eu escrevi assim 8 músicas, né? Coloquei inclusive melodia nelas. Depois não escrevi mais nada de música. Então assim, essa produção, as poesias que eu escrevi também nessa época, contos que eu escrevi até antes disso, eu juntei tudo e está saindo agora em um livro que vai ser, quer dizer, eu não vou poder fazer nenhum lançamento nesse momento, né? Eu vou vender para os amigos, para as pessoas que quiserem comprar, vou anunciar, como eu já estou começando a anunciar aqui. E esse livro se chama O Retorno de Netuno, que é um livro que toca também numa questão mágica, mitológica, astrológica, não propriamente no conteúdo. Os meus poemas eles tocam nisso, mas são muito artodianos do ponto de vista de serem surrealistas, de trabalharem com uma memória, né? Trabalho muito com a memória. E foi assim, é assim que eu tenho passado a minha quarentena. Isso aqui é o que tem me enchido a vida. Então, o lado ator, pelo fato de eu ser um ator que escrevo, ele ficou, digamos assim, saudavelmente adormecido, sabe, Marcos? Se eu tivesse que, sei lá, seria dolorido para mim se eu não tivesse essa opção de colocar as minhas coisas agora públicas, esses meus escritos, que para mim está sendo a realização de um outro sonho também. E aí eu estou engatando já num segundo livro, que também já era uma promessa minha antiga, que é uma autobiografia poética. Eu estou pegando algumas passagens da minha vida, não da minha vida só individual, mas de alguns momentos políticos, sociais, familiares, teatrais que eu passei e que eu acho que são dignos de nota, né? A minha irmã, essa minha irmã que tentou o suicídio, ela está nessa história. E desse livrinho, que ainda estou começando a escrever, eu vou extrair uma parte que possivelmente vai virar um solo também, talvez o último solo que eu faço, que é uma história que envolve meu pai, minha mãe e essa minha irmã. Essa tríade das pessoas que eu falo da minha família espiritual, né? Porque eu tenho muitos familiares, mas o meu pai, a minha mãe e essa minha irmã mais velha, eles são a tríade espiritual que fez eu escrever essa biografia poética. E dessa biografia eu vou tirar um trecho que vai virar possivelmente um solo, né? Então é assim que eu estou enchendo a minha quarentena, cara. Eu prefiro não pensar muito de como é. Eu acho que as coisas vão acontecer, né? O produtor que trabalha comigo, a gente está sempre tentando botar em edital algumas coisas, né? Agora mesmo vai ter um projeto de oficina, né, por áudio que eu vou fazer, que eu vou participar, né? A gente já conseguiu entrar no edital. Ontem o Sadi Bianchi me perguntou se poderia colocar o meu nome para uma peça que ele vai fazer no CCBB no ano que vem. Falei, pô, claro, evidente. Então, assim, a gente tenta jogar nessas possibilidades, né? Porque não dá para você se desesperar. Porque agora, eu acho o momento desesperador. Eu acho que o momento, eu sei assim, eu fico muito preocupado com as pessoas, com os amigos do métier, do meio, muita gente que... Porque, por exemplo, eu também dublo, eu também trabalho com dublagem, e a dublagem, ela tá dando um jeito de funcionar, entendeu? Agora, é complicado quando você, por exemplo, é maquiador, né? Quando você é cenotécnico, quando você, né, é um técnico de teatro, e aí você não tem o que fazer, né? Que bom que a nossa querida PTR está disponibilizando uma ajuda para muitos artistas, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade, eu não sou nada otimista em relação ao que vem por aí. Não sou otimista. Eu acho que houve um desmonte cultural que antecede a pandemia, né? Nesses quase 2 anos que dessa desgraça que a gente está vivendo. Esse desmonte cultural absoluto, onde a arte, o cinema, o teatro, que não é uma arte que tem uma tradição sempre muito flutuante, né? E ele está convencendo as pessoas que elas podem viver sem teatro, né? E não podem. O teatro ele é uma força humana, ele é uma força política, não política só partidária. Os meus trabalhos, todos os meus solos,
eles são extremamente políticos e não são partidários. Né? E eu não estou falando isso batendo no peito, não, porque neguinho acha que não, o teatro, por menos que ele seja, ele é político. E o Arthur, a maneira dele, ele era extremamente político. Né? Ele foi expulso do grupo surrealista porque ele não queria ser do Partido Comunista. Mas ele era um cara que acreditava na transformação espiritual do homem. E isso é um ato político. Né? Agora, acho que o Brasil está desmontado. Acho que essa pandemia, do jeito que ela vem sendo conduzida, está desmontando mais ainda. Né? Eu acho que a gente está assim, entregue à loucura desse governante. Os governadores, os prefeitos estão fazendo, né, tá cada um também no seu samba particular, cada um dançando um samba, e o brasileiro está indo para a rua, alguns para trabalharem, e outros para ficar tomando cerveja na beira da praia, entendeu? Como se nada tivesse acontecendo. Então eu acho que a gente está se cuidando pouco, né? Eu sei que nós, os artistas que temos mais sensibilidade, mais consciência, está todo mundo bonitinho fazendo a quarentena, mas a gente não está ganhando também para fazer isso bonitinho. E o governo não está suprindo também direito. Então, que bom que a PTR, que alguns órgãos, né, estão ajudando essa quantidade enorme de atores, de técnicos do teatro, porque eu acho que eu não me iludo. Se eu disser uma mensagem aqui, eu acho que a gente tem que ser otimista, porque a gente vai sobreviver. Eu vou sobreviver, você vai sobreviver, entendeu? O Daniel Dias da Silva vai sobreviver, né? Porque nós somos guerreiros, nós levamos o mundo nas costas. Você criou essa iniciativa de fazer uma live, que também é um movimento de uma agitação cultural, é um movimento que não deixa de ser político também, né? Porque o Diogo tem tanta live que eu já falei, cara, escolhe as lives que você vê. Você sai vendo tudo que é live, vai ver muita merda, óbvio. Entendeu? Agora escolhe as lives que você vê, porque de repente virou moda, como tudo vira moda, né? Tudo vira moda, como virou moda. Eu não aguento mais ir para o Facebook para falar mal desse governo. Não, já falei mal tudo que eu podia falar. Agora tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua. E como é que a gente vai para a rua desse jeito? Os americanos foram. Os americanos estão dando uma aula de democracia na gente. Eu coloquei no Facebook hoje. Alguém lembra do nome daquele garotinho que era doente mental, que tinha roubado não sei o que no supermercado e foi morto pelo segurança? Como esse rapaz que foi morto agora lá em Minnesota? Né? Da mesma forma. Os caras estão soltos, estão respondendo em liberdade, provavelmente não vai acontecer nada, como não aconteceu nada com aquele cantor, músico negro que foi fuzilado em Diodoro, com 80 mil balas no carro dele. Quer dizer, e lá você está vendo. E neguinho está fazendo protesto pacífico e está indo preso ainda assim. Ontem foi emocionante aquela ponte, né, lá não sei qual era a cidade, não me lembro agora, uma cidade libertária que tem. Todos os jovens, a maioria jovens, porque é jovem que tem que fazer isso mesmo, né? A gente já fica meio com medo. Eu já participei de manifestações há alguns anos atrás e às vezes você tem que sair correndo, tem que, né? A ponte tomada, as pessoas todas deitadas com a mão para trás, como se estivessem algemadas, num ato simbólico. Você vê, o que eu fico muito triste é que para ir para a rua, para ir para lojas americanas consumir, entendeu? Para ir para camelotagem, para consumir, as pessoas para tomar cerveja aqui na Mureta da Urca, ninguém vai. Mas então eu acho que tem um problema, eu acho que a gente está com esse governo aí também, porque a gente deu muito mole, e a gente escolheu muito mal, né? Mas eu acho que está aí, o negócio vai, a história, Deus perdoa, a história não perdoa. Então essa coisa da gripezinha, a gripezinha que já matou 34 mil pessoas, quer dizer, eu acho que a gente não tem memória para saber a gravidade de um comentário como esse, né? E de outros, muitos outros que foram feitos depois. Bom, eu sei que a gente saiu um pouco, mas você me perguntou, né, o que eu acho. Eu acho isso. Não tem problema, assim, você falou sobre a questão dos artistas. Eu acho que mais do que nunca hoje, a sociedade mundial está podendo entender o quanto a arte é essencial nas suas vidas, né? Eu estou falando coletivamente.
Então, eu acredito que as pessoas vão sair com um olhar muito diferente para a função do artista dentro desse contexto global, né, que vai além do teatro, enfim, né, e engloba todas as manifestações. Em relação à questão das lives que você falou, né, tem realmente um volume muito grande. Eu, quando comecei a fazer as lives lá no início de abril, eu pensei justamente num conceito onde eu pudesse trazer pensadores, como você está aqui hoje, desenvolvendo pensamentos com profundidade, com olhar, com percepção, com sensibilidade, para que nós possamos pensar juntos sobre o momento que nós estamos vivendo. E estou muito feliz que esse movimento vem se desenvolvendo e também recebendo profissionais da área de saúde, profissionais de diversas áreas também, para pensarmos o ser humano, pensarmos a humanidade acima de qualquer coisa, né? E assim, tenho certeza que esse movimento ele é irreversível e progressivo para a transformação que nós viveremos, não sei quando, mas que ela já está em curso. Isso aí eu acredito, embora eu saiba que as coisas estão difíceis. Mas aproveitando já o gancho do que você falou aí, você tocou na questão da TV, nós já estamos chegando aqui no final do nosso tempo, nós estamos 9 minutos. Quer falar um pouquinho da tua experiência recente? Você estava gravando a novela Gênesis, a primeira fase, lá na TV Record. E aí isso chega a ser cômico, porque, na verdade, eu gravei muito pouco. Porque o que aconteceu? Eu comecei a gravar, meu contrato começou em dezembro. E aí eu gravei uma cena. E aí eles começaram a adiantar outras coisas, porque o cenário, predominantemente, aonde eu pertenci, o meu núcleo, né, o núcleo dos sacerdotes, não ficou pronto, não estava ficando pronto, não estava ficando pronto. Na verdade, durante 3 meses, eu gravei 3 dias. Eu gravei 3 dias. E de repente, tudo parou. Então, assim, foi uma experiência muito legal, porque a Record, assim, está empenhada em fazer um trabalho de ator, de interpretação muito bacana. Então, primeiro que eu encontrei, assim, vários amigos, né, que estão na luta, aí, como eu, há muito tempo, alguns com uma experiência maior, outros com pouca experiência, outros com nenhuma experiência de televisão, mais jovens, assim, tipo você, que foram escolhidos por uma série de questões, teste, tipo, enfim. Um elenco grande, tanto masculino como feminino, e assim, e a Record estava caprichando na coisa do workshop, de chamar especialistas para falar daquele momento, para a gente estava num núcleo que era da Mesopotâmia, né? Então especialistas, professores de história, estudiosos, coaches também trabalhando a questão da interpretação, para ficar uma coisa bacana, não ficar aquela coisa de você botar um figurino que não tem nada a ver com você desse jeito e falar de uma forma, né, como se tivesse aqui agora. Então, estava havendo essa preocupação. Eu acho realmente, eles pretendem retomar, não se sabe ainda quando, né? Os nossos contratos foram selados nesse sentido, alguns, né, a maioria teve que ser rompido mesmo, pretendem retomar, mas é complicado também, é a mesma questão do teatro, como é que você vai colocar 30 pessoas dentro de um estúdio, como é que você vai, né? Enfim, se aproximando, tendo cena próximo do ar, é complicado. Não sei como é que isso vai ser. Tá tendo uma novela no ar aí, que eu também faço um personagem, Fina Estampa, que foi exibida em 2012, está sendo reapresentada. Então, a minha experiência de 2020 se reduziu a fazer esses 3 dias de gravação e retirar esses poemas da gaveta. Vou aproveitar para falar do livro. O Retorno de Netuno, as pessoas que, por acaso, vierem a desejar o livro, podem deixar mensagem no meu Instagram, no meu Facebook, no meu WhatsApp, que a gente vai dar um jeito de entregar o livro em casa. Seja pelo correio ou na porta da sua casa. Me manda uma foto dele depois pelo Instagram, Samir, a arte, alguma coisa assim, que eu vou fazer um print do nosso papo aqui, falando do nosso encontro, e eu vou colocar ele e colocar o teu Instagram para as pessoas procurarem, vou também replicar aí esse conteúdo, que é muito legal. Assim que estiver pronto, eu te mando. Assim que eu estiver pronto, eu te mando. Perfeito, perfeito, sem problemas. E, enfim, acho que a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo aqui, mas eu já vou começando a encerrar o nosso papo para a gente não ser cortado. Tem uns 5 minutos aqui, o Instagram corta. E, assim, nosso papo foi incrível, eu quero te agradecer imensamente. Você curtiu, Marcos? Sério mesmo? Achou legal? As pessoas não perguntaram muita coisa, né? As pessoas não perguntaram. Teve uma pergunta que subiu aqui, ó, que eu estava vendo aqui, as pessoas pedindo para
Fala um pouco da dublagem, dos personagens da dublagem. Eu só não sei se fala um pouco da dublagem também. Tava faltando. Você vê, personagens favoritos da Hélio Neves. Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas o Hélio Neves é um diretor que eu fiz um média-metragem. Não, então, a dublagem, cara, é uma coisa que eu já faço há muito tempo, que vem paralelo. Tenho feito muito pouco, na verdade, ultimamente, né? Tô meio fora da dublagem, assim, porque muitas coisas mudaram também. Mas, assim, por exemplo, o personagem que eu fiz aquele Lost, aquele seriado Lost, eu fazia um personagem chamado Said, que era um iraquiano, que era soldado e depois ele virou terrorista. E eu fazia esse personagem. Faço um personagem muito conhecido de desenho animado, que eu não faço mais, tenho feito muito pouco, mas ele já fiz muito, que é um personagem muito difícil, chamado Doofenshmirtz, que é daquele desenho Phineas and Ferbs, que tem um ornitorrinco, que ele fala, eu te odeio, Perry, ornitorrinco! Então esse personagem, às vezes eu viajava, eu falava, por que você dubla? Eu falava esse desenho, porra, nego adulto, velho, você dubla, faz desse personagem. É muito engraçado, né? Porque a dublagem ela tem um alcance, às vezes, muito maior do que a gente acha que ela tem, né? Tanto que hoje ela tem muitos grupos. Quando eu comecei a fazer, não tinha nada disso, né? As pessoas elas criam redes e grupos e clubes e lives, e, enfim. Tem uma galera jovem agora na dublagem que manipula isso muito bem. Então a dublagem virou quase que uma profissão da moda, também no bom sentido. Eu não comecei na dublagem, né? O legal é quando eu fui para a dublagem, eu já tinha 34 anos. Então, eu já fui um ator de teatro para a dublagem, né? Eu acho que não é legal você começar na dublagem, como não é legal você começar na televisão e ficar fazendo só aquilo. Eu acho que você tem que expandir, né? Porque o objetivo do artista é se aprimorar como profissional e como ser humano, né? Eu e Daniel conversávamos muito sobre isso. O Daniel é um grande ser humano, eu tenho maior admiração, maior respeito, espero que ele esteja ouvindo isso. Eu já falei isso para ele pessoalmente também. Agradado, e assim, eu acho que o teatro ele tem um pouco essa função de elevar o nosso espírito, né? Que aquela experiência que você vive ali na cena, independentemente de ser solo ou não, ela tem um quê de sagrado, ela tem um quê de espiritual. Você está se doando ali, como o cara que está recebendo o santo, como o padre que está rezando a missa, como o pastor que está falando, né? Eu acho que tem uma semelhança nesse sentido. E é uma energia do invisível. Por que você gasta seus neurônios decorando o texto? Porque, no fundo, neurologicamente, você está até fazendo bem para você. Você dificilmente vai ficar um velho gagá, esquecido, porque quem exercita isso acaba, né, os neurônios lá se multiplicam. Então, assim, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Eu acho assim, quem não for apaixonado, é aquilo que a Fernanda Montenegro, vou terminar a live falando isso. A Fernanda Montenegro fala uma coisa muito sábia, né? Eu fiz várias citações, não tem como não fazer. Perguntaram o que você acha que um ator precisa saber sobre si, para saber se ele é ator ou não. Ela falou, se afasta do teatro e fica um tempo longe dele. Se você der um jeito, como eu dei um jeito agora durante esse tempo de escrever, de resgatar minhas poesias, mas assim, eu tô doido para voltar para o palco. Eu não quero ficar fazendo só isso. Eu não sou só um escritor. Eu não sou essencialmente um escritor. Então ela falou, se você não sentir falta, então vai, que o seu caminho é outro. Agora, se você ficar doente, se você não conseguir dormir, se você não conseguir viver bem, então você é do teatro. Eu acho que essa é a grande diferença, né, do ator para aquele, né, do verdadeiro ator sei lá, para aquele que de alguma forma quer ser ator por uma série de outras contingências, né? Mas é uma profissão complicada de entender. Mas é complicado, porque toca o invisível, né? Total. Toca o invisível. Você terminou, nós temos 30 segundos, Samir, quero te agradecer imensamente pela presença. Eu te agradeço, Marcos. Terminou com chave de ouro. Desculpa a imagem péssima aqui. Problema nenhum, foi lindo. Muito obrigado por nos inspirar. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Um prazer imenso. E até a próxima. A gente se encontra em breve. Parabéns. Você é um excelente liver. Você é um excelente condutor de lives. Parabéns. Obrigado, pela sua generosidade, pela sua capacidade, pela sua